Boa noite, Vivian. Vivian, Mari, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai acessando aí, a gente acha que já pode começar, né, devagarinho. Com relação ao conteúdo, alguém teve tempo de dar uma olhada lá, de dar uma vasculhada no material? Sim, não, ainda não. Vamos lá, pessoal, sincericídio agora. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, na sistemática lá vocês conseguiram pegar, vocês viram que tem umas questões lá, né? Deixa eu mudar aqui. Mudar papel. Onde é que tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Uma guia. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Tá. Então vocês, como eu tinha explicado semana passada, a gente vai trabalhar com três como se fosse um índice, né? Três grandes assuntos aí: princípios econômicos, oferta e demanda e equilíbrio de mercado. Então, cada um desses materiais a gente tem os exercícios de fixação ali, 1, 2 e 3. Então, é importante, tá, vocês darem uma olhada e, quando forem estudar em cima do material, seguir estes exercícios, tá, para buscar o entendimento do assunto. Tá? Então, tá bem tranquilo, é em cima do material mesmo que foram tiradas essas questões para a gente raciocinar e tirar o máximo proveito dos conceitos, né? Então, da aula passada, deixa eu ver aqui, quem é que não, eu acho que todas vocês estavam, só a Emily, eu acho que não conseguiu o acesso logo. Mas então, daquela lista que a gente tem ali, deixa eu pegar aqui para vocês. Oh. Vou só ampliar aqui. Ó. Vocês vão ver essa lista aqui, ela tem bastante coisa, né? Ó, essa primeira parte a gente vai trabalhar com 14 questões. Então, ao final dessa primeira parte do material, a gente tem que conseguir responder essas questões tranquilamente, tá? Então, daquilo que a gente já iniciou na semana passada, alguma das duas que estavam, né? Não sei se a Amy conseguiu dar uma olhada no material, mesmo assim. Olhei. As 3 perguntas econômicas básicas de uma sociedade, vocês conseguiriam responder? Quais os bens devem ser produzidos? Uma
Aí tem mais duas questões. Quais bens devem ser produzidos? Como esses bens devem ser produzidos? E a última, Quem consome os bens quem produzidos? consome esses bens produzidos, né? Então, essas são as 3 perguntas, né? Lembrem que eu comentei com vocês que tem alguns autores, né, que ainda trabalham com uma quarta questão, mas que a gente não vai aprofundar aqui, que seria quanto desses bens devem ser produzidos, né, em relação ao quantitativo. Aqui a gente vai trabalhar, então, até a questão de quais bens produzir, como a gente vai produzir, para quem produzir, né? Então fica a reflexão sobre essas 3 questões, né? A gente pode parar para pensar. Lembra com relação à economia, tá? Ela trabalha com um conceito, né? De buscar otimizar os recursos escassos, né? Então a gente até parou, vai continuar hoje a partir dos 5 fatores de produção lá fundamentais, né? Mas o importante é a gente entender, né? Aí volta a enfatizar isso, que a economia ela vai trabalhar com aquilo que é limitado, tá? Não ilimitado, que é limitado mesmo, que tem, como por exemplo, o dinheiro, tá? O dinheiro pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas ele tem um X valor. Ah, mas ele nunca vai conseguir gastar o que ele tem, mas ele tem um limite, tá? Aí a gente vai aprofundar um pouco mais aqueles os fatores, né, de produção depois, a questão do tempo, né? O tempo a gente tem uma quantidade de horas de trabalho que cada trabalhador pode realizar, né? Então, por lei, no Brasil, a gente são 8 horas mais 2 horas extras, né? Então, a gente tem um limite e a gente busca aqui nessa parte da microeconomia, né? A gente pegar e tentar entender e equalizar, né? De qual a melhor forma de estar aproveitando esses recursos, né? Como que a gente identifica, o que que a gente entende como um excesso de demanda, um excesso de oferta no mercado, né? Quando que o mercado está em equilíbrio, né? Então, a partir desses conceitos aí, os princípios básicos, a gente vai buscando essa reflexão, né? Lembrem também que a economia ela anda muito junto com a política, né? A política em que sentido, tá? Mas no sentido de não de partido A ou B, mas no sentido de tomar uma decisão que vai impactar na economia como um todo, né? Se o cara impor lá uma taxa de importação ou de exportação, vai impactar diretamente as empresas, né? E os consumidores, porque se é um produto que é utilizado para produzir um determinado bem que tem um grande consumo no mercado nacional, se eu taxar a importação, esse produto automaticamente vai ficar mais caro, porque para mim trazer matéria-prima de fora, eu vou ter que estar pagando um custo mais elevado. Se eu taxar a exportação, por exemplo, que é para as empresas que produzem para enviar para outro país, se eu taxar, colocar um imposto muito alto em determinado produto, o meu preço lá fora vai ficar muito alto e o meu produto vai deixar de ser competitivo. Então a gente acaba exportando pouco, né? Então, todas essas medidas são medidas políticas que são tomadas, né? Então, tudo está relacionado, né? Então, o programa de governo, quando é criado um programa social, por exemplo, ele vai estar colocando renda em circulação, tá? Então, o que foi feito durante a pandemia, por exemplo, aquele benefício emergencial lá do emprego e renda, ele foi pago justamente para complementar a renda dos trabalhadores aí para que a economia não parasse nesse momento, né? Então, algo nesse sentido, tá?
Então, eu queria frisar aqui, basicamente é isso, né? Bater aquela primeira questão, porque as outras a gente vai entender a partir de hoje, né? Que a gente vai aprofundar o conteúdo. Então, vocês sigam, né? Esse material aí para conseguir acompanhar o restante do conteúdo, tá? Deixa eu compartilhar aqui, então, o material de hoje. Até aqui tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida ainda com relação ao andamento da disciplina? Não? Posso Tudo seguir? ok. Tudo ok? Então tá bem. Deixa eu ver. Onde é que tá aqui, tia? Aqui. Então a gente parou aqui no os princípios econômicos, né? Eu acho que a gente viu. Então a gente viu que como a economia trabalha com recursos escassos, tá? A gente tem que entender um pouquinho de cada um deles, né? De que forma ele é impactado. Então, os recursos naturais, a gente viu o que são os recursos naturais. É a terra, por exemplo, utilizada para plantar, a água utilizada, né, desde para irrigação até para consumo, certo? As árvores, as plantações. Então, tudo isso vai estar consumindo recurso natural. Ele é limitado? Sim, ele é limitado. A gente já viu, seja pela questão limítrofe lá do município, a demarcação da área urbana, da área rural, do encontro com rios, do encontro com matas, com vegetação densa, com deserto. Então, a gente tem X quantidade área, né, que a gente consiga cultivar. Então, se a gente tem uma limitação, né, a gente tem uma quantidade estipulada lá, limite, para a gente ter, por exemplo, a cultura de... vamos pegar aqui, dar um exemplo, né? O arroz. O arroz, ele dá em qualquer lugar. Quem é que entende aí de agricultura? Não. O arroz é Geralmente é em local mais úmido. em local mais úmido, onde a gente tem uma grande capacidade lá hídrica para irrigação, né? Tanto que o arroz ele fica lá a maior parte do tempo lá praticamente submerso, né? Então, se a gente olhar, pega essa região aqui na costa do Jacuí, a gente tem muita plantação lá para cachoeira, a gente tem na região do Irga lá, não sei quem conhece a região lá de Camaquã, na costa da Lagoa dos Patos, lá a gente tem grandes produções de arroz, né? Então, onde há uma necessidade aí dessa questão hídrica, né? Então, isso faz parte, então, dessa quantidade limitada aí dos recursos naturais. Então, acaba sendo nesse sentido, né? Então, eu consigo plantar arroz, por exemplo, lá na região do Nordeste, onde eu não tenho muita irrigação, não. Provavelmente grande parte aqui do que eles consomem vai do que a gente produz da nossa região, certo? Então, a gente tem essa limitação, né? Aqui no Brasil ainda a gente tem uma peculiaridade, né? A gente, por ser um país de dimensões aí continentais, que a gente chama, o que quer dizer continentais, né? A gente é um dos poucos países aí que a gente tem um clima muito favorável, principalmente para a agricultura, né? Então, esse clima subtropical aí nos possibilita a gente ter, e além disso, diferentes terrenos, né? Nos possibilita aí de diferentes produções, né? Então, o que acaba tornando o país um grande agroexportador, né? Então,
E isso faz com que a gente tenha uma força muito grande, né? No passado a gente dizia que a gente não tem que sair dessa questão da agricultura e se industrializar. Hoje já muitos pensam diferente, né? Então que a gente não... a economia é o carro-chefe. A população está aumentando, todo mundo precisa comer. Então, a questão da alimentação, por isso que muita gente quer andar de mãos dadas aí com o Brasil, porque a gente tem uma população em crescente, né? Então, isso vem, é lógico, que ao longo dos anos, reduzir um pouco, né? Esse crescimento populacional, porém, a gente tem muitos países aí com uma área muito pequena e uma densidade muito grande, né? Demográfica aí, número de pessoas que acaba sendo limitada essa produção de alimentos. Então, eles buscam parcerias com outros países, principalmente com o Brasil, e entende-se hoje que o Brasil ele tem que ser, sim, agroexportador. O agro é o carro-chefe juntamente com a industrialização, isso faz parte, né? Então, mas não a gente deixar de lado, né? Não, quem, na verdade, sustentou, principalmente nesse período aí de pandemia, a renda nacional, muito graças aí ao nosso agro, né? Então, fazer um parênteses, né, que o pessoal diz que o Brasil lá é do agro lá, por isso que ele não se desenvolve. Não, ele se desenvolve principalmente por causa da renda gerada aí pelo agro, que é muito forte, e hoje já se tem isso em mente, né? Que é o que a gente enxerga, né? A questão da agricultura lá na renda nacional, quando eu falo, é quando comento com vocês o PIB, né? O que ajudou o PIB do país, né? Então, esse é um dos principais fatores, motivos aí que a gente não sofreu mais ainda as consequências, né, da crise, né? Ou das crises, se a gente pegar mais para o passado um pouquinho, né? Então, recursos naturais escassos, né? Trabalha a mão de obra, né? E aqui a gente fala do esforço humano, físico e mental, né, para produzir bens e serviços. Aqui a gente fala esforço humano, a gente está falando da mão de obra mesmo, tá? Número de pessoas ali, trabalhadores, para fazer as diversas atividades, por exemplo, de uma indústria, tá? Desde o cara que está lá no escritório até o cara que está lá na fábrica trabalhando. Tá? Então, escasso ali, o dia tem 24 horas, né? E se a gente gasta mais do tempo numa atividade como o trabalho, a gente sobra menos tempo para outra atividade aí como lazer, aquilo que eu falei para vocês. O normal é todo mundo trabalhar lá de 6, 8 horas, alguns com um período de hora extra se necessário, né? Mas a gente tem essa limitação. Isso varia de país para país, tá? Então, cada país vai ter a sua lei trabalhista lá que vai estar regulando isso, né? Então, muitos criticam, por exemplo, em países lá onde se tem uma grande produção manufatureira, tá? Manufatureira quer dizer que é o trabalho que necessita essa mão de obra humana braçal, né? Então, só que num regime de 10, 11 horas de trabalho, né? 12 horas. Então, se critica muito, né? Então, países que avançaram muito no capitalismo, só que com base nessa mão de obra, né? Então, isso no comércio internacional, isso, por vezes, eles sofreram consequências, né? Com relação a isso, porque muitos entendiam que até era um tipo de trabalho escravo, né? Então, o país estava se desenvolvendo às custas lá do trabalho em excesso aí da população daquele país, né? Então, o trabalho é limitado? Sim, é limitado, então é um fator de produção importante a ser considerado. Se a gente pegar aqui, acho que eu até tinha citado o exemplo na semana passada, né? Se a gente vai trazer uma grande indústria aqui para Santa Cruz, por exemplo, que necessita
15, 20 mil trabalhadores, a gente vai ter condições? Não, não vai ter condições de atender. A gente provavelmente vai ter que buscar gente de outras cidades aí se a empresa quiser se instalar. Então, ela provavelmente vai fazer uma análise, lógico, de uma série de fatores, né? A mão de obra vai ser um deles, mas se ele entender que é mais fácil ele contar com mão de obra ociosa em outra cidade, provavelmente ela vai se instalar naquela cidade, né? Então, essa questão de análise da onde uma determinada empresa ou empreendimento vai se instalar, ele considera, assim, esses recursos os fatores de produção, né? Então, a questão do capital físico, tá? Então, capital físico aqui está relacionado ao quê? Então, as máquinas, equipamentos, prédios, tá? Estradas, lapiseira ali como material de expediente, computador, veículos. Então, aquilo que tem disponível para que determinada empresa consiga realizar as suas atividades, né? Então, aqui eu gosto muito de dar o exemplo, né? Então, é muito comum prefeituras aí cederem prédios, espaços para que determinadas empresas se instalem, né? Como forma de incentivar a geração de emprego naquele município. Então, é justamente por isso, né, que a gente enxerga e escuta isso, né, nas mídias aí, o pessoal concedendo locais, né, para que haja esse investimento no município e acaba gerando emprego e renda, né, para aquela região. Então, é importante a questão das estradas ali, da logística, da infraestrutura, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar, né, que sempre que a gente tem um asfalto em determinada região, ou é necessário o asfalto para que aconteça o progresso daquela região, né? Vocês provavelmente já devem ter escutado falar isso, né? Então, isso é um item bem importante, né? Para que a gente tenha desenvolvimento, né? Então, que a gente tenha a forma, uma empresa vai se instalar aqui a região de Santa Cruz, a Santa Maria, a gente pode considerar que são polos aí logísticos, né? Porque a gente tem proximidades aí de portos, de aeroportos, a gente tem estradas, tá? Pode-se não dizer que estão sempre em 100% de condições, mas a gente tem grandes projetos aí, né? De ampliação, de duplicação das rodovias, então isso é necessário, né? Então, no passado, no Brasil, se fizeram grandes investimentos em cima aí da abertura de estradas, aí, de rodovias, de ferrovias, né? de portos, para que a gente tenha esse crescimento, né? Isso faz com que facilite a instalação das empresas em determinados locais, porque não basta a empresa produzir se ela não tem como realizar essa distribuição, essa logística, né? Então, com relação a isso, a gente pode pegar um exemplo lá da Zona Franca de Manaus. Não sei se vocês lembram da questão da Zona Franca de Manaus. Alguém já ouviu falar aí ou não? Não. Mas a grande maioria dos produtos aí no passado, equipamentos que eram produzidos lá porque tinham benefícios e isenções fiscais bem consideráveis para que houvesse o desenvolvimento. Manaus fica lá dentro da Amazônia, né? Só que isso acabou com o tempo, né? Esse projeto perdendo um pouco de força, porque realmente tu acaba perdendo um pouco de competitividade pelo fato de vai produzir lá, mas e como é que vai escoar a produção, né? Então a questão de acesso lá das rodovias é muito precário e praticamente o meio era fluvial, né? Então isso acabou um pouco pesando bastante e o projeto ele meio que foi ficando de lado, né? Mas aconteceu no passado para buscar o desenvolvimento
daquela região, né? Então, essa questão do capital físico é bem importante, né? Questão de máquinas, equipamentos. As fumageiras, vou dar um exemplo, né? Tem determinadas máquinas aí que são utilizadas que a gente não tem, não produz aqui no país, então elas vêm de fora, né? E aí, como elas vêm de fora, por vezes o pessoal não conhece a máquina, não consegue nem realizar a manutenção dela. Aí a gente entra em outra questão aqui, que é o item 4 ali, dos fatores, que é o capital humano. O que é o capital humano? Diferente da mão de obra que a gente viu antes, da quantidade de gente querendo trabalhar, aqui o capital humano consiste na mão de obra especializada, tá? No conhecimento, nas habilidades. Como assim conhecimentos e habilidades? Então, pensem vocês. O cara, para ser médico, ele tem que entender de anatomia. Então, ele vai ter que estudar um tempo e vai ter que se formar, né? Alguém gostaria de ir num médico aí que não tivesse esse conhecimento, não fosse formado, né? Até nem o cara nem pode estar exercendo a profissão, né? Mas então essa questão do capital humano consiste nesses conhecimentos e habilidades específicos também que são importantes, né? Então, por exemplo, pegar o exemplo do que eu falei da máquina que vem de fora, né? Então, a gente quando necessita a manutenção dessa máquina, por vezes tem que trazer o cara lá da Alemanha, tem que trazer o cara da Inglaterra, o pessoal que sabe mexer nessas máquinas, porque aqui a gente não tem mão de obra especializada, né? Então, a questão do capital humano é nesse sentido, né? Então, a gente sempre tem que relacionar aqui com os conhecimentos e habilidades específicos, né? Então, se eu vou abrir um hospital, eu vou abrir um hospital em Veracruz, e aí eu vou ter que contratar médicos. Eu quero contratar médicos só aqui de Veracruz. Vocês acham que vai ter médicos lá em Veracruz? Provavelmente tem, mas não vai ter em número suficiente. Então, a gente vai ter que buscar em outros locais, né? Então, são mão de obra, fatores um fator de produção que acaba sendo escasso, né? Dependendo da onde a gente vai estar realizando a abertura ou colocando em prática um determinado empreendimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu vou abrir uma churrascaria lá no Nordeste, tá? Aí eu preciso contratar alguém. Vai ser fácil eu contratar alguém que saiba fazer churrasco lá? Provavelmente a gente vai ter que pesquisar bastante. Pode ser que tenha mão de obra, né? Mas gente com vontade de trabalhar. Mas agora a gente que sabe assar um churrasco, assar uma carne, provavelmente já vai ser um pouco mais difícil, né? Então, a questão do capital humano está relacionado com isso, né? Com um determinado conhecimento específico, né? E o último fator de produção aqui é a questão da capacidade empresarial, né? Então, o fator de produção que vai consistir no esforço, tá? Realizado pelo empresário, tá? Para coordenar a produção e a venda de um determinado bem ou serviço, tá? Então, olha só, esse é um dos fatores de produção importantíssimo, tá? Porque a gente tem muita gente que tem grana, que tem dinheiro, que não precisaria abrir uma empresa. Deixa o dinheiro dele guardado lá e vai para a praia e vai realizar os investimentos em imóveis ou em alguma coisa, mas não. O empresário, ele tem que ser motivado, e por isso que se tem um esforço muito grande aí dos governos, seja na esfera municipal, estadual e federal, para incentivar o pessoal a empreender, o empreendedorismo, abrir empresas para que assim a gente consiga ter geração de renda. O que é geração de renda? É gente trabalhando e gente recebendo salário. Porque esse salário o cara recebe, o cara vai gastar no mercado, no comércio, na loja de roupa, na sorveteria. E isso vai gerando renda para uma determinada região, né? Por isso que se tem muito dessa questão da motivar o empreendedorismo, fazer com que o pessoal realmente
abra as empresas e realize os investimentos em um determinado local. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Por isso que o pessoal, às vezes, gosta de ou quer arrumar problema com esse pessoal, né? Dizer assim, não, mas você tá... Lógico, a gente tem as leis do trabalho para regular determinados as relações trabalhistas, né? E é muito importante a gente ter isso, né? Provavelmente aí nas disciplinas de direito vocês vão trabalhar ou já trabalharam um pouco isso, né? Então é importante a segurança, né, do trabalhador, porque ele tem que ter dignidade entre uma série de coisas totalmente diferente, né, daquilo que a gente teve os exemplos, aí, os casos das vinícolas, né, na Serra ali, um absurdo, né, que a gente viu. Então as leis trabalhistas existem, né, só que a gente tem que trabalhar em conjunto, saber que o cara é o dono do dinheiro, lá o dono da empresa. Então a gente tem que entender também que ele tem aquele negócio dele e que ele poderia fazer qualquer outra coisa. E a gente tem que incentivar, sim, e escutar ele e chegar no consenso, fazer com que a gente tenha essa geração de emprego e renda, né? O cara poderia simplesmente, ao invés de ter uma empresa, não estou falando daquele exemplo lá, estou falando de qualquer outra empresa, né? Simplesmente pegar o dinheiro e fazer outra coisa, né? Deixar o dinheiro no banco e viajar, assim, não. O pessoal é muito corajoso, tá? Principalmente no Brasil, que a gente tem uma série de burocracias aí para o cara ter uma empresa, uma série de regulações até em demasia, no meu ponto de vista, mas a gente tem que tirar o chapéu aí para o cara que tem vontade de ser empresário, que quer se aventurar nesse meio. Então, de alguma forma, acho sim que o Estado deve estar incentivando esse pessoal, tá? Até aqui, pessoal, tudo certo? Entenderam certinho esses conceitos? Sim. Sim. Quem mais? Sim, não? Sim. Então tá Sim. bueno. Dado esses princípios, né, os fatores de produção que a gente viu, tá, a gente pode entrar num assunto aqui relacionado à possibilidade de produção. Então a gente vai chamar isso aqui de curva de possibilidade de produção. Então, para a gente decidir o que a gente vai produzir, primeiro, uma região, a sociedade, ela vai determinar, né, qual é as combinações de produtos que a gente consegue produzir, considerando o quê? Disponibilidade dos recursos produtivos e o conhecimento tecnológico, o know-how, né, daquela região, tá? Então, pegar o exemplo lá do Nordeste, tá? O pessoal faz uma carne de sol maravilhosa, mas é muito diferente do nosso churrasco, por exemplo. Ah, então a gente vai pegar, ela vai produzir o que? Não, agora a gente vai só abrir churrascaria, tá? A gente não vai vender mais, como é que é o nome do pãozinho de feijão, aquele lá que eles fazem, com a massa de feijão, é o... o pessoal consome lá, me ajudem aí, vocês não lembram? Acarajé, tá? O bolinho lá que é feito com a massa do feijão, né? Que o cara faz, e enche de pimenta lá o troço, bota um molhozinho lá, um camarãozinho, ele sabe fazer aquilo. Agora, se os caras vão se meter a fazer churrasco lá, não, agora a gente vai fechar tudo as banquinhas que vende acarajé, aí a gente vai vender só churrasco. Provavelmente no início lá vai ser não vai ficar muito bom aquele churrasco, né? A não ser que eles peguem, vão fazer o quê? Vão ter que levar um monte de gaúcho lá para começar a fazer o nosso churrasco aqui lá, tá? Então, isso é o conhecimento, tá? O know-how que tem. Por exemplo, se eu pegar e levar para Dom Feliciano lá, tá? Que é a minha cidade natal. Vou pegar como exemplo. Uma empresa vai querer ir lá para Dom Feliciano e se instalar para fazer chip de computador. Pô, não vai fazer meia dúzia de chip lá, porque primeiro que não vai encontrar
trabalhador que tenha o mínimo de condições lá para, não querendo menosprezar o pessoal, mas a gente tem que ter um conhecimento, né? Então, normalmente, esse tipo de empresa vai se instalar em ambientes onde tem a tecnologia como meio de estudo lá, né? Então, lá provavelmente não vai ser, lá vai ser uma empresa do quê? Relacionado com a agricultura, que é a base do município, tá? Que tem cursos voltados para a agricultura, que tem os fatores, os recursos naturais disponíveis, tem área para plantação, certo? Então, empresas que vão considerar isso, né? Então, aqui em Santa Cruz, por exemplo, o que nós vamos criar aqui? Sei lá, vamos plantar coco aqui em Santa Cruz? Vocês acham que dá para a gente plantar coco aqui em Santa Cruz? Sim ou não? Falta me dizer que tem alguém que planta coco aí, não? Acho que não, né? Então, nosso clima aqui não vai dar boa coisa, né? Agora, lá, se a gente pegar, eu sempre assimilando aqui, exemplo, com o Rio Grande do Sul, com o Nordeste, lá, porque são os extremos, né? A gente tem isso, fica bem claro, né? O que é de uma cultura, o que é de outra, né? Então, aqui a gente não tem que trazer de fora aqui, até para o nosso litoral, né? Os caras vendem um coco aí, nem sei quem é que foi para a praia aí, que sabe quanto tá um coco aqui no litoral nosso, ou Santa Catarina, ou quanto que custa. Quem foi no verão agora tomou uma água de coco, não tomou, sabe, ouviu, sei lá, 10 pila, 12, 15. Lá para cima os caras vendem a 1,50. Eu acho que tá 15. Eu É, fui, mas não lembro porque eu não gosto. e lá para cima é 2 pila, uma água de coco. Tu compra garrafa por 2,50, as garrafas PET cheia de água que os caras enchem na hora. É porque é da região, então é o que eles têm, né? O que eles conseguem produzir, né? E aqui a gente vai ter barato o quê? Aquilo que a gente consegue produzir aqui, né? Então essa é a diferença. Se numa churrascaria lá, tu vai pagar 150 por pessoa. Se a gente vai aqui, não que seja barato, mas é 60, 70 pila. É metade do preço, né? Porque são coisas, os recursos que a gente tem aqui disponíveis, né? Com os fatores de produção, nosso know-how aqui, né? Conhecimento que a gente tem, a gente consegue produzir isso, né? Então, voltando aqui para a nossa curva de possibilidade de produção, que é aquele gráfico que a gente tem ali, ó, vai mostrar as opções de produção disponíveis para uma economia, né? Juntando as diferentes combinações de quantidade de produtos que essa economia pode produzir, tá? Então, pensem assim, ó, se aqui fosse Santa Cruz, tá? Então, ali a gente tem alimentos e tem máquinas. Vocês estão vendo o gráfico ali? Alimentos e máquinas, né? Então, olhem só. Digamos que a gente tem um número X de trabalhadores, um número X de máquinas e equipamentos disponíveis, tá? Então, olha só. Possibilidade de produção, por quê? Porque se eu usar não, se eu quiser fabricar 10 aqui máquinas, tá? Estão vendo a setinha do mouse aqui, onde eu estou colocando, não? Sim. Se eu aqui 10 máquinas, eu consigo produzir 60 alimentos. Estão vendo? Agora, se eu quiser produzir 20 máquinas, eu vou conseguir produzir somente 30 alimentos, Então, a curva de possibilidade de produção vai nos dizer o que, dada a quantidade de recursos disponíveis que eu tenho, qual é a combinação que eu posso produzir. Nesse exemplo aqui, né, tanto de alimentos quanto de máquinas, dado o número de trabalhadores e outros recursos, fatores de produção que eu tenho disponíveis. Tá? Então, se eu produzir aqui, né, nesse exemplo, tá, pessoal? Agora, se eu produzir 15 máquinas,
eu consigo produzir 50 alimentos. E aqui, tá, pessoal, a gente pode fazer um exemplo. Utilizar como exemplo o caso das fumageiras e das que eu tinha citado já antes das empresas de metalurgia aqui do município, né? Então, mais ou menos, elas têm uma combinação do grande número de trabalhadores, certo? Que ora estão na safra do tabaco, passado a safra, essas pessoas são automaticamente, grande parte delas, contratadas pelas empresas de metalurgia. Vocês já conhecem alguém que trabalha de safrista em um e noutra? Ou já ouviram falar? Ou algum de vocês já trabalhou, trabalha? Já ouvi falar. Mais alguém? Eu também já. Então, se tem mais ou menos uma combinação por isso, tá, pessoal? Agora, pensem em um problema para o pessoal da metalurgia, que pode ser da MOR ou outra empresa, né? Pensem o problema que vai ser para essa empresa se as fumageiras dizem o seguinte: ó, pessoal, vocês que são safrista, a partir de agora, vocês vão trabalhar todo ano aqui. Vocês não vão ser mais safrista, vocês vão ser todo mundo efetivo. É o ano todo que a gente precisa de vocês. O que vocês acham que vai acontecer com as outras empresas? Elas vão ficar apavoradas, né? Da mesma forma, se fosse o inverso. Porque a gente tem uma quantidade limitada de trabalhadores. Tá? Uma quantidade limitada que eu digo é uma quantidade disponível, né? Então, no momento que a gente aumenta muito essa demanda, lógico, com o tempo a gente vai ter uma normalização, um equilíbrio, né? Dessa mão de obra novamente, mas até isso acontecer, isso vai demorar um tempinho. Depois isso a gente vai estudar um pouco mais à frente sobre o equilíbrio de mercado, né? Agora, que tipo de mudanças, né, deslocaria a curva de possibilidade de produção que a gente viu? Então, se a gente entende, a gente tem que pensar o seguinte, né? O que é a curva de possibilidade de produção? Quanto eu consigo produzir de A e de B, lá dos alimentos e das máquinas, dado a quantidade de recursos que eu tenho. Para mim deslocar a curva para a direita ou para a esquerda, ou seja, para a direita é quando aumenta, para a esquerda quando diminui, a gente teria que fazer o quê? A gente teria que adquirir mais recursos produtivos. Acho que só tem que desligar aí, Emílio, o microfone agora. Eu acho que ele está dando interferência aí, né? Para botar no mudo aí. Ah, é verdade, nem vi que tava ligado. Então, o que vai deslocar a curva? Então, a gente vai aumentar a nossa capacidade de produção quando a gente adquirir mais recursos naturais. Então, pensem vocês, a gente teve uma imigração muito grande de pessoas aqui em Santa Cruz. A gente recebeu, ou teve um aumento de 20 mil pessoas no município, de um ano para o outro. Então, isso é mais de 25% da população atual, mas pensem vocês, se instalem aqui 20 mil pessoas. Poxa, a gente aumentou a capacidade de mão de obra, as empresas vão poder expandir um monte de sua produção, se assim o desejarem, né? Que a gente tem bastante mão de obra disponível. Lógico, isso vai impactar uma série de coisas, né? Talvez a gente, num determinado momento, né, a gente possa até ter uma redução do valor salarial paga pela grande quantidade de mão de obra disponível, né? Mas a gente analisando a curva de possibilidade de produção, a gente vai expandir ela, deslocar quando a gente aumenta, por exemplo, recursos naturais, a gente aumenta a área plantada, se é uma região onde a gente está fazendo uma análise da agricultura, a questão da mão de obra, do aumento de máquinas e equipamentos em determinado local, do capital humano, da capacidade empreendedora, né?
Então, aumentando esses fatores de produção, a gente consegue produzir mais, tanto de alimentos quanto de máquinas, que é aquele exemplo que a gente utilizou, né? Com isso, a curva vai se deslocar para fora, né? Agora, se eu tiver uma redução desses fatores, aí a gente vai deslocar a curva para a esquerda, aí é para o sentido inverso. Aquela setinha que está para a direita, ela vai ser para o outro lado. A gente vai diminuir a capacidade produtiva. Por exemplo, digamos que eu gosto de usar um exemplo aí mais recente que a gente teve do caso de Brumadinho lá da barragem. Vocês lembram que estourou aquela barragem lá, um desastre terrível, né? Acho que tem gente até hoje que não foi encontrado. Vocês lembram disso ou não? Sim. O que aconteceu com aquela região lá depois desse desastre? A economia local praticamente entrou em colapso lá. Então o pessoal que plantava não planta mais. O pessoal que era empregado lá para essas fazendas, por essa região, não tem renda mais. O pessoal que pescava lá nos rios não consegue pescar mais, certo? Então a possibilidade de produção que se tinha naquela região diminuiu. Então a gente teve um deslocamento da curva ali para a esquerda, fruto desse desastre natural que aconteceu naquela região, né? Então, com base nisso, a gente consegue realizar algumas análises, né? A partir daí, a gente abre o foco agora, entende um pouco dos conceitos, né, de microeconomia e macroeconomia, né? Então, micro, tá? E aí vai ser o nosso enfoque aqui da disciplina, tá? A gente vai focar na análise de mercado aqui voltada para as empresas e para os consumidores, tá? Eu estudo das escolhas feitas, seja por família, empresa, governo, e de que forma essas escolhas vão afetar os mercados, tanto de bens como de serviços, né? Então, a gente vai entender os mercados, conseguir prever aí possíveis mudanças, né? O que pode acontecer, tomar decisões gerenciais e pessoais e avaliar as políticas públicas, né? Então, esse basicamente é o enfoque aí da microeconomia, tá? Já a macroeconomia, tá? Então a gente não vai ter um aprofundamento muito grande, mas eu volta e meia, quando eu tenho oportunidade, eu tento fazer um gancho aí, compartilhar, até porque é importante a gente ter um pouquinho desse conhecimento, né? A gente vai estudar o país como um todo, tá? Então, se tratam de assuntos aí que é muito falado na mídia, né? Então, desemprego, inflação, déficit orçamentário, tá? E ela vai explicar também por que as economias crescem e desenvolvem, né? E por que esse crescimento econômico muitas vezes ele é interrompido, né? Então ele aprofunda um pouco mais a questão das recessões também, por que tem desemprego, por que tem inflação, ele pega a questão lá das taxas de juros. Então, como uma economia nacional funciona, grandes debates aí sobre a questão da política econômica, né? Não só a nível nacional, mas mundial também, e melhorar a capacidade aí de tomada de decisão sobre os negócios, tá? Então, por isso é a divisão, né? Então, a microeconomia, ela tem um enfoque mais nas políticas ali que vai afetar o consumidor e a empresa, né? E quando a gente foca na empresa, é a questão de quando ela vai ofertar mais, quando ela vai ofertar menos na ótica do consumidor, quando ele vai demandar mais, que essa relação entre ofertantes e demandantes, né, entre empresa e consumidor. Então a gente vai estar realizando essas análises aí, tá? Então essa é para a gente entender, né, o que estuda a micro e o que estuda a macroeconomia. Aqui o nosso enfoque vai ser um pouco mais para a microeconomia, tá? Aí a gente vai começar
a ver um pouco dos princípios, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu só fazer a Mari Oliveira, aí, né? Sim. Regina hoje não. Adriana não. Ana Moraes não. Simone não. Igor. Maria Laura não. Juliana. Thaís. Não. A Emily. Tá aí. Aqui. A Vivian. Que? E a Nayara. Aqui. Muito bem. Deixa eu já fechar aqui. Tá. Então, a partir daqui, pessoal, a gente vai entrar na questão dos princípios, tá? Então, o que são os princípios, tá? Então, o princípio é uma verdade econômica, tá? Que é baseado quase como se fosse numa questão lógica, né? Então, o primeiro deles que a gente vai ver é o princípio do custo de oportunidade, né? Então, aqui a gente vai ter uma situação e a gente vai justificar o porquê de que ocorre essa situação em cima de decisões ou exemplos que se teve ao longo do tempo, em cima tanto das empresas quanto dos consumidores, né? Então, a gente vai ter uma ideia de qual é a reação, né, desses agentes aí nas situações que eles estão envolvidos. Então, aqui o primeiro é o custo de oportunidade, tá? Ele está relacionado com o quê? Consiste no sacrifício da gente obter, tá? Obter alguma coisa. Então, o custo de oportunidade vai incorporar essa noção e aí a gente vai relacionar com a questão do trade-off, tá? Que a gente tem uma troca. Então, a gente vai traduzir a ideia de que para a gente obter mais de alguma coisa, a gente precisa perder parte de outra, né? Então, a gente tem essa questão da expressão do ganhos e perdas, né? Para a gente conseguir descrever isso. Então, se a gente pegar e fazer e colocar como exemplo ali, utilizando esses recursos escassos, né? Então, se a gente tem uma mão de obra limitada, se a gente produzir mais automóveis, a gente vai deixar de produzir alimentos, ou a gente vai ter que produzir uma quantidade menor. Agora, se a gente quiser produzir mais alimentos, a gente vai ter que deixar de produzir um pouco de automóveis, porque a gente vai ter que intercalar essa mão de obra. E aí vocês relacionem aí com a questão da gente pegar e utilizar o pessoal lá na produção de tabaco e na produção de cadeira, por exemplo, tá? Com relação ao consumo, quando a gente compra um computador, a gente usa o dinheiro para comprar esse computador e a gente deixa de comprar outra coisa, né? Então, o custo de oportunidade ele vai fazer essa análise aí de medir a questão dos ganhos e perdas, né? Ah, mas o que é mais importante, né? Eu comprar o computador ou eu comprar uma carne, cerveja e fazer um churrasco, né? Então, se eu quero fazer a carne churrasco, ok, mas aí tu sabe que tu vai ter que abrir mão de comprar o teu computador, né? Então, um exemplo bem simples aí, mas para a gente entender. A partir da próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais esses princípios aí, mas eu gostaria que vocês já dessem uma olhada e tentassem responder algumas daquelas questões para a gente trabalhar junto. Talvez na outra semana a gente já vai fazer um trabalhinho em cima do conteúdo visto até aqui. Tá certo? Acho que eu vou parar por aqui, senão eu acabo atropelando aí o meu boa noite e não passo as orientações que deveria, certo? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Acho que não. Não?
é importante vocês conseguirem entender de qual forma vocês vão estar buscando lá os conteúdos e acompanhando a disciplina. Então tá, perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Ó, mensagem lá para mim, tá bem tranquilo, sem problema nenhum, independente do horário também, tá? Uma ótima semana a todos aí, então, e qualquer dúvida fico à disposição. Não deixe de acompanhar lá o material e tentar realizar as questões, tá bem? Tá. Obrigadamente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.